esse tema, que é o que dá nome ali no cartaz de divulgação e também no site, né? A conquista da América e o direito dos povos indígenas, reconhecimento e diferença, esse é o título. Então eu vou procurar desenvolver a minha exposição em 2 pontos. Como vocês sabem, não é muito o tempo que nós temos, então eu vou me policiar, que não é muito fácil, constantemente para que eu não passe do tempo reservado. Eu vou procurar fazer uma primeira abordagem mais de caráter histórico para situar o marco estruturante do debate a respeito da questão indígena, não só como algo pertinente aos índios, aos povos indígenas propriamente ditos, mas como algo pertinente às sociedades latino-americanas, em termos de identidade, em termos de situação histórica, de situação geopolítica e econômica mundial. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou trazer um pouco da análise da política indigenista do Brasil, identificando a tradição dessa política desde a época do Marquês de Pombal, até chegarmos no momento em que houve uma grande ruptura nessa sequência, nessa coerência que a política indigenista brasileira tinha até então, que foi o marco da Constituição de 1988. Vou procurar situar o que significou esse marco. Tá? Então vou fazer esses 2 momentos aqui na minha exposição. Primeiramente, quando nós falamos na questão indígena e na chamada descoberta da América, né, vejam que a referência aos indígenas ela se mescla, ela se conecta fortemente com a referência ao que se convencionou chamar de descoberta de um novo continente. E o próprio termo, como já dizia o Saramago, as palavras não são inocentes, né? E por mais que nós tentemos, elas sempre carregam algum sentido subliminar que às vezes não nos parece muito claro. Então, um dos meus objetivos hoje também vai ser chamar a atenção para algumas dessas palavras e também para um certo senso comum que nós nos habituamos a ter com relação a essa temática, né? Tanto no aspecto das relações sociais de um modo geral, quanto no aspecto propriamente jurídico. Tá? Então, como são debates jurídicos, então eu trouxe também algumas questões jurídicas relacionadas a isso. Então, tem uma tese muito interessante de um filósofo argentino chamado Henrique Dussel, e que é endossada também por um autor búlgaro chamado Tsvetan Todorov, que escreveu diferentes obras, e entre elas obras a respeito desse tema, dessa questão. É uma interpretação interessante que situa o marco da modernidade, a fundação do que nós chamamos de Idade Moderna e os seus produtos, como principalmente o Estado e o direito moderno, que são aqueles que nos interessam, como o mesmo marco a partir do qual o novo continente foi descoberto pelos europeus. Naquele contexto, no qual a Europa se encontrava antes da descoberta de um novo continente, antes da chegada propriamente dita a esse novo continente, naquele momento, então, a Europa ela era uma espécie de periferia do mundo muçulmano, em termos políticos, em termos bélicos, que as cruzadas demonstraram claramente, em termos econômicos, né? Vocês devem se lembrar um pouco das aulas que vocês tiveram de história, e vão ver que uma das grandes questões que afligiam a sociedade europeia naquele momento de transição do modo de produção feudal para um modo capitalista era conseguir furar o bloqueio terrestre que era imposto pelos muçulmanos para a chamada Rota da Seda, né? Ou seja, o contato com a Ásia, a partir do qual produtos que passavam a ser cada vez mais cultuados e cultivados poderiam estimular esse novo processo econômico. Como a passagem pela terra ela estava bloqueada, na medida que havia superioridade bélica, muçulmana, técnica também, em vários outros sentidos, todo o esforço europeu naquele contexto, que se concentrou muito fortemente em Portugal e em Espanha, e mais particularmente em termos técnicos na escola de Sagres, em Portugal, era conseguir achar um caminho pelo mar, né, para conseguir então atingir as Índias. E a partir daí, então, se construiu também todo um pensamento, todo um desenvolvimento científico que estava sendo estimulado, que estava sendo orientado por esse interesse, por esse propósito, né? Que era ao mesmo tempo um propósito político, era um propósito econômico, era um propósito político. Um exemplo, né?
A ideia de que a Terra não seria uma espécie de estrutura plana que acabaria num barranco. A ideia de que a Terra seria redonda, que era uma noção trabalhada a partir de investigações científicas e de algumas intuições que desafiavam, inclusive, os dogmas que a Igreja colocava naquela época. Então Colombo resolveu colocar à prova essa noção e resolveu então fazer uma navegação para o lado oposto àquele que se costumava fazer. Mais ou menos nessa época também se conseguiu dobrar o famoso Cabo da Boa Esperança, e esse feito de se conseguir um caminho, furar o bloqueio muçulmano de chegar até as Índias, marca, segundo o filósofo Henrique Dulce, o Todorov, uma nova hegemonia mundial, né, que passa a ser identificada com a Europa como centro, a partir do momento em que ela então, ao mesmo tempo que passa a deter uma tecnologia que lhe permitiu fazer isso, tanto em termos científicos quanto em termos concretos, né, também lhe trouxe o contato com um novo mundo. E aquela frase explica muito bem o que poderia ser chamado de um certo eurocentrismo da visão moderna. A modernidade se constrói a partir dessa noção da Europa no centro. Uma visão histórica do mundo que transforma o ser do outro em um ser de si mesmo. Então, aquilo que poderia parecer de diferente, de novo, de inusitado, inclusive desafiando os padrões culturais europeus, não foi tido, não foi visto como tal. Não foi entendido na sua alteridade. Foi simplesmente algo interpretado a partir de uma projeção que naquele instante se colocava em cena. 1492, então, representou concretamente a saída da periferia do mundo muçulmano e a Europa assumindo o centro. Muitos autores dizem que esse momento estruturante da modernidade, no qual nós entramos em cena na visão ocidental, é um momento que pode ser chamado de a outra face da modernidade. Uma face que nem sempre é devidamente situada, devidamente compreendida e é devidamente entendida. É como se a condição de possibilidade para todo aquele desenvolvimento que se estabeleceu e para a forma de produção capitalista que se desenrolou fosse a violência irracional em larga escala que passou a ser projetada e produzida nas colônias, a partir de uma projeção de si mesmo e de uma negação do outro. Construiu-se então a ideia de um mito sacrificial que estruturou essa nova identidade mundial ou a emergência dessa nova civilização, que seria a civilização a partir da visão eurocentrista na modernidade. Aqueles que não expressavam essa identidade e que eram originários, e principalmente desse novo lugar, que só passou a ser novo depois, para Colombo não era um lugar novo, né, isso é o que a gente vai falar logo em seguida, índios, negros e mestiços, eles são considerados duplamente culpados. Primeiro porque são considerados seres inferiores, né, que não teriam o mesmo nível de compreensão, a mesma cultura, os mesmos hábitos, seus costumes seriam vistos como costumes bárbaros. E segundo, porque se negavam a aceitar o domínio que os europeus procuraram impor nos primeiros anos da presença europeia no continente americano. Então é preciso entender essa lógica para a gente perceber como os povos indígenas foram interpretados, foram situados e qual foi o papel da conquista desses povos dentro da própria estrutura moderna que hoje nós vivemos e como isso ainda permanece um tema importante e muito forte entre nós. Algumas figuras são importantes para entendermos isso. A primeira figura é a figura da invenção, né, que remete ao Colombo e a invenção do ser asiático no Novo Mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas Colombo morreu, mais ou menos, se não me engano, foi em 1505, convicto de que ele tinha chegado nas Índias, né? E isso explica um pouco o nome. Não sei se vocês se deram conta disso. Isso explica um pouco o nome dos novos habitantes dessas terras. Ou seja, desde o início, na maneira deles serem denominados, na maneira deles serem referidos, eles já foram descartados a partir da sua própria alteridade. Eles foram chamados de índios, como se fosse uma projeção daquilo que se esperava encontrar ali, que eram os habitantes das Índias. Então, desde o início, Colombo imaginou que tinha chegado lá, que esse era o grande objetivo que se procurava encontrar. Isso explica porque o nome do continente não é Colômbia ou alguma coisa nesse sentido,
mas sim América, em homenagem àquele que, em uma viagem que se desenvolveu lá aqui no Brasil, nas terras brasileiras e outras terras adjacentes, começou a perceber que aquele continente ele se projetava demasiadamente para o sul em relação aos mapas que já se tinham, que já se conheciam em relação ao continente asiático. E começou então a desenvolver a tese de que, na verdade, se tratava de um novo mundo, né, de um novo continente que os europeus desconheciam, que não tinham conhecimento, o Américo Vespúcio, e por isso então o continente passou a ser chamado de continente americano. Essa foi a figura da descoberta, né? Faltou fazer essa referência. Ou seja, é como se esse lugar e as pessoas que aqui viviam, o continente americano, estivessem apenas à espera de serem descobertos, né? Ou seja, não foi apresentado como uma conquista. No entanto, foi isso que se seguiu, né? Foi esse processo que se seguiu, um processo de conquista dos povos que aqui viviam, porque não eram terras totalmente despossuídas ou virgens. Havia uma civilização que vivia, e não só uma, mas várias civilizações, culturas milenares inclusive, que se estabeleceram na América Central, que se estabeleceram em todo o continente americano. E basicamente 3 ações representam essa terceira figura, né, em relação ao Novo Mundo, em relação aos indígenas, que seria a figura da conquista. As guerras e assassinatos, que foram verdadeiros massacres praticados contra os povos indígenas. Depois eu vou trazer alguns dados mais lá na frente em relação a esses massacres, não vou entrar muito em detalhes agora em relação a isso, né? A escravidão, que passava do extermínio para a submissão de populações inteiras, homens, mulheres, crianças, a trabalhos forçados e a trabalhos extenuantes, o que causou também, por sua vez, mortes em larga escala dos povos indígenas, e a transmissão de doenças, né, que em muitos casos não necessariamente foi uma estratégia voluntária, mas que acabou também vitimando milhões e milhões de indígenas através da transmissão de doenças que os europeus trouxeram e para as quais os indígenas não tinham anticorpos, não estavam preparados e que morreram, né, realmente em grande quantidade em relação a isso. Essas ações de conquista, principalmente aquela que se indica ali na situação de escravidão, ela pode ser ainda ampliada quando nós trazemos a quarta figura em relação aos indígenas e como se deu a relação da civilização europeia com eles desde o início, que é a figura da colonização. E essa figura, né, ela é indispensável, ela é fundamental, ela é vital, ela é estruturante para que a gente possa entender não apenas a América Latina, sua identidade e tantos problemas que hoje continuam a ocorrer a partir desse marco colonizatório, mas inclusive uma série de disciplinas, de tecnologias e de pensamentos que passaram a se desenvolver a partir da experiência colonizatória no centro, na Europa. A tese do Dussel e de outros pensadores é de que todas as teorias, por exemplo, que foram construídas sobre direitos humanos, todas as tecnologias que foram trabalhadas sobre domesticação dos corpos, né, para aqueles que estudam ciências penais, é um autor e também direito de um modo geral, é um autor que se traz muito à tona, né, que o Foucault trabalha diferentes tecnologias que passaram a ser construídas no centro, na Europa, nos diferentes países europeus, no sentido de estabelecer um controle mais eficaz de populações que se tornavam cada vez maiores.